tendência histórica mais natural, em termos de história da filosofia, da sociologia e demais áreas de humanidades, parece ser sempre uma partida do singular, ou do mais simples, para o plural, isto é, o mais complexo. Noutras palavras, o sistema mais simples sempre parece ser o primordial, que, com o passar do tempo, torna-se mais complexo. E ninguém discute que a religião de um só Deus é tremendamente mais simples que o seguimento a vários deuses. Aqueles, por exemplo, que estudam os idiomas do mundo e os comparam entre si, têm percebido semelhanças etimológicas tão grandes a ponto de afirmar que todas as línguas do mundo podem ser agrupadas em famílias ou classes de linguagem que, no mais remoto passado, se originaram de uma única fonte, um proto-idioma, que seria a estrutura central de todas as outras, e por isso mais simples que as demais que dele se originaram. Ora, não seria de igual modo supor que todas as tremendas semelhanças entre as religiões reforçam o conceito de que todas as crenças igualmente descendam, ainda que por desvio, de uma mesma origem? Não que todas as religiões tenham derivado de uma mesma religião, e sim que todas as ideias e conceitos religiosos que elas apresentam são originalmente vindos de uma única fonte, a saber, a tradição adâmica. A migração, portanto, parece ter sido do monoteísmo de Adão para o politeísmo dos seus descendentes, um caminho inverso daquele proposto pelos adeptos da evolução do conceito de Deus. Ao monoteísmo seguiram-se as tríadas locais, que são, ao que parece, a mais antiga tentativa de hierarquização dos deuses dentro das cidades-estado e ainda também as cidades independentes. Com a construção dos muros em torno dessas cidades-estados sumerianas por volta do 3º milênio e 2º milênio a.C., intensificou-se ainda mais a prática do enoteísmo, ou seja, a adoração de um deus particular de cada cidade. A seguir veio o animismo, que sugeriria uma maior intimidade e individualidade entre o adorador e o espírito que o protegia. E assim vieram todas as demais formas deturpadas de adoração, com as suas variadas formas politeístas, até chegar ao ateísmo, isto é, a negação absoluta de Deus, e também o deísmo, a crença de que Deus existe, mas abandonou a sua criação e, portanto, não interfere nos negócios humanos. São muitas ideias, não é mesmo? A Bíblia apresenta um inimigo mortal da humanidade a quem chama de Satanás, isto é, o enganador. Segundo a teologia bíblica, ele sempre trabalha com extremos. No início, ao que parece, ofereceu ao homem um infinito número de divindades falsas, o politeísmo, e depois o conduziu a outro extremo, dizendo que não há divindade nenhuma, ateísmo. É por isso que, em termos de filosofia ou teologia bíblica, podemos dizer que a heresia e o extremismo são nada mais, nada menos que um lado da verdade que ficou louco e negou seus outros aspectos. Aliás, se você atentar bem para esse conceito, verá que ele é real e permeia todos os aspectos de nossa vida. Muitas vezes, a técnica do mal não é tentar destruir a verdade com o erro, mas tentar usar a própria verdade contra a verdade. Isto é o que chamamos meias-verdades ou, tecnicamente, falácia. Quer um exemplo de como isso acontece na prática, na vida real? Bem, o que você acha? Devemos ou não amar o nosso semelhante? Claro que sim, mas às vezes podemos amar tanto o outro que esquecemos de amar a nós mesmos. E o sentimento, que originalmente seria nobre, puro e bom, se transforma numa obsessão, num fanatismo doentio. Por isso há pessoas que amam e pessoas que são simplesmente viciadas umas nas outras. Para muitos, o filho, a esposa, a namorada não constituem o objeto de um amor racional, mas um vício, uma paixão doentia, que a Bíblia classifica como idolatria que destrói a alma. Por isso, ela nos adverte a não amar nada acima ou no lugar de Deus. Somente esses conceitos já dariam excelentes páginas de reflexão axiológica e epistemológica. Logo, por que descartar a sabedoria religiosa e principalmente a sabedoria bíblica dos tratados de filosofia? Talvez seja na fé, e não na razão humana, que estariam as principais respostas da indagação humana. Voltando, pois, às primeiras buscas humanas pelo significado da existência, encontramos um surpreendente paralelismo entre as mais antigas formas de filosofia do mundo e a tradição monoteísta que nos vem desde a pessoa de Adão. Para os que duvidam disto,
Podemos buscar um exemplo que define essa tradição e, para fazer sentido, ele não estaria no chamado mundo da Bíblia, mas sim em terras bem distantes dali, como a China, por exemplo, que além de ser uma das mais antigas culturas do mundo, está numa geografia distante do Oriente Médio. Pois bem, na China encontramos uma filosofia notável. Lao Qiu, o sábio chinês que viveu antes de Confúcio, emitiu ideias análogas à famosa República de Platão. Por seus escritos, descobrimos que a indagação filosófica na China inicia-se com a própria indagação religiosa daquele povo. Desde a antiguidade, os chineses já chamavam a Deus de Shang-Ti, o Senhor do Céu. A crença em Shang-Ti é anterior ao confucionismo e ao taoísmo, e também ao budismo, e não se sabe por quantos séculos. Nesta época, Shang-Ti era o único digno de adoração. Não havia outros deuses e ele não poderia ser adorado através de imagens ou de ídolos. Isto parece ter durado até o começo das dinastias chinesas, que vão desde 1066 até 770 a.C. Nesta época, devido a sérias crises internas, o imperador começou a arvorar para si as prerrogativas de suficientemente bom, e Shang-Ti só poderia ser adorado uma vez por ano. Alguns pensam que foi neste ponto que a China começou a se tornar politeísta, pois ao povo comum foi proibido render culto diretamente a Shang-Ti. Foi-lhe dito que a partir de agora o pai imperador tomaria conta de tudo. Desde então, uma multidão de deuses começou a proliferar na cultura chinesa. Foi apenas 3 séculos depois da dinastia imperial que 2 movimentos religiosos filosóficos se materializaram tentando preencher o vazio deixado pelo antigo culto a Shang-Ti e, pelo menos a princípio, retomar uma legítima adoração monoteísta. São eles, o confucionismo e o taoísmo. Em 1823, Jean-Pierre Abel Remusat, especialista em literatura chinesa, publicou uma interessante tradução dos trabalhos de Lao Tse, o fundador do taoísmo, no qual se vê não apenas a linha monoteísta que ele seguia, mas inclusive uma semelhança com o nome de Deus em hebraico, que normalmente chamamos de Javé ou transliteramos pelas letras JHVH. Veja a semelhança com a Bíblia. Ele havia dito: aquele que olhais e não vedes, chama-se J. O que escutais e não ouvis, chama-se H. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São 3 seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante, o último não é mais escuro. Antes do caos que precedeu o céu e a terra, existiu um ser, um só, imenso, silencioso, imutável, mas sempre ativo. Este é a mãe do universo. Ignoro o seu nome, mas o simbolizo pela palavra Tao, que significa razão primordial, inteligência criadora ou caminho. Pode-se dar um nome à razão primordial. Sem nome é a geração do universo. A razão produziu 1 produziu 2 produziram 3 e 3 produziram todas as coisas. Todas as coisas deixam para trás a obscuridade, da qual elas vieram, e seguem para abraçar a luz, em meio à qual surgiram, ao passo que tudo é harmonizado pelo sopro que paira sobre o vazio. Remusat observa ainda que as 3 letras chinesas, que transliteraríamos por JHV, não pertenceriam à língua chinesa e que as sílabas do texto chinês não formam sentido neste idioma, de modo que seria estranho que os sinais do Ser Supremo nada significassem na língua chinesa, mas também, ao mesmo tempo, é estranho que se pareçam tanto com o tetragrama sagrado dos hebreus, que é transcrito pelas letras JHVH. Por esses exemplos, somos levados a crer numa origem comum edênica ou adâmica do pensamento humano que buscava o conhecimento de um Deus único, Criador do universo e também do ser humano. E então, que tal você também dar hoje asas aos seus sentimentos filosóficos e iniciar ainda agora sua busca pelo sentido da vida, sua busca pelo transcendente? Que tal ainda buscar pela via correta, a mesma procurada pelos mais antigos filósofos da humanidade, a busca pelo único Deus?
Afinal, somente Ele é o Criador do universo. Somente Ele pode dar respostas claras e precisas aos anseios existenciais de sua mente. Quer admitamos ou não, há um vazio com forma de Deus no coração da humanidade. E como disse Santo Agostinho de Hipona, outro grande filósofo do cristianismo, a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em Deus, o único que pode preencher o vazio existencial da vida humana.